Olá, olá, futuros linguistas, sejam bem-vindos. Este é um dos últimos vídeos da nossa playlist sobre a estrutura dos sintagmas e das sentenças de acordo com a teoria X-barra da gramática gerativa. Esse é o vídeo 36 de um total de 40 vídeos. Professor, isso significa que não vai ter mais nenhum vídeo sobre sintaxe gerativa no canal? Não, não significa isso. Significa que a playlist vai acabar no vídeo 40, mas eu posso fazer outros vídeos sobre sintaxe gerativa, só que não vão ser mais dessa playlist. Podem ser vídeos de uma outra playlist mais avançada, de algum tema mais específico, etc e tal. É apenas uma conclusão dessa visão geral sobre a teoria. Nos últimos vídeos, nós falamos sobre a periferia esquerda da sentença, falamos sobre os sintagmas que são deslocados para o especificador do CP, sejam com valor de tópico ou com valor de foco. E no último vídeo, nós falamos mais especificamente sobre as construções de focalização e argumentamos que nós precisamos cindir, desdobrar a categoria do CP em pelo menos duas categorias. Uma primeira categoria de força, force P, que marca o tipo da sentença, e uma outra categoria de foco P, que marcaria justamente essa relação entre o foco da sentença e o restante da sentença, que vai ter uma interpretação de informação velha em relação ao foco. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre foco, mas vamos trazer exemplos de outras línguas para ver como é que essa categoria de foco se realiza, para termos um panorama maior sobre esse fenômeno. Para começar, vamos falar sobre um exemplo da língua Carajá, que é uma língua indígena brasileira. Esse exemplo aí na tela tem como significado alguma coisa mais ou menos semelhante a: aquela menina sua mãe viu na aldeia, ou foi aquela menina que a sua mãe viu na aldeia. E na tradução palavra por palavra dessa sentença, nós temos que as duas primeiras palavras correspondem a aquela menina, a terceira palavra, o dori, aí corresponde a um morfema marcador de foco, que atribui a esse sintagma à esquerda dele a interpretação de foco da sentença. Depois nós temos o elemento que significa mãe, depois viu, depois aldeia, com um morfema locativo nesse elemento aí. Como é então que ficaria a análise dessa sentença de acordo com o que nós vimos até então? Nós teríamos então essa representação aí, em que notem de princípio que eu posso utilizar o rótulo foco, P, sintagma de foco, ou se eu não quiser entrar nesses detalhes, eu posso simplesmente adotar o rótulo genérico CP. Mas a partir de agora, mesmo se eu utilizar o rótulo genérico CP, eu sei que nesse CP aí existe mais do que apenas um CP. Na verdade, existem duas categorias, força e foco. Essa categoria de foco P vai ter 3 níveis, assim como todos os outros sintagmas: a projeção máxima, a projeção intermediária e o núcleo. Esse núcleo de foco vai pegar um IP como seu complemento, que vai ter o I' e o núcleo I, e esse I vai tomar um VP como seu complemento. Nessa sentença aí, o que nós temos é o verbo equivalente a ver, movido da posição de núcleo de VP para a posição de núcleo de I, como esperado, deixando o vestígio. Nós temos também o especificador do VP movido para se tornar o sujeito da sentença na posição de especificador do IP, também conforme previsto. Nós temos também aí o adjunto adverbial de lugar, o PP, e nós temos o complemento do verbo, que vai sair também da sua posição, deixando o vestígio, e vai se mover justamente para a posição de especificador da categoria de foco P. Além disso, nós temos o morfema dori na posição de núcleo dessa categoria de foco. E isso vai gerar a ordem correta da sentença, em que nós temos primeiro o sintagma focalizado, depois o morfema de foco e depois o restante da sentença na ordem sujeito, verbo e depois o adjunto. Então, essa língua traz uma evidência a mais para a nossa análise de que existe, na estrutura da sentença, duas posições associadas a foco.
uma associada ao elemento focalizado e outra associada ao potencial marcador desse foco. Partindo para o próximo exemplo, esse é da língua Kitaraka. Não sei se eu estou falando direito, mas é uma língua banto. Nesse exemplo 2 aí, nós temos algo que significa mais ou menos foi Maria que comprou um livro, ou Maria comprou um livro, em que o elemento Maria é focalizado. E aqui nós temos uma situação ligeiramente diferente, porque nós temos o morfema de foco como esse ne, que está funcionando como um afixo do verbo, como um prefixo desse verbo. Na tradução palavra por palavra, nós temos o sujeito Maria, depois nós temos o verbo com essa marca de foco na posição inicial e, por fim, o complemento equivalente a livro. Como é que nós vamos fazer a análise dessa sentença? Então, na estrutura profunda, nós teríamos na posição de cima o CP, e aqui nós estamos representando apenas o foco P, por economia. Esse foco P tem como núcleo esse morfema N. Depois nós temos o IP como complemento do foco e as demais categorias, sendo que dentro do VP nós temos na posição de núcleo o verbo, que corresponde ao verbo comprar. Nós temos o agente na posição de especificador do VP e nós temos o complemento justamente na posição de complemento do VP. Essa seria a estrutura profunda. Para gerar a estrutura superficial, nós vamos ter então vários movimentos de constituintes. Nós temos o movimento do especificador do VP saindo dessa posição e indo para a posição do especificador de IP, onde esse elemento vai se tornar o sujeito da sentença. Só que esse elemento, além de ser o sujeito da sentença, também é um elemento focalizado. Então ele vai sofrer um movimento a mais dessa posição para a posição de especificador de foco P, como vocês veem aí. E além disso, nós temos também o movimento do verbo. O verbo vai sair da posição de núcleo do VP para a posição de núcleo do IP, onde ele vai pegar a informação flexional. Só que notem que nessa língua o verbo também pega uma informação sobre o foco da sentença. O morfema de foco se realiza colado nesse verbo. Então, o que provavelmente acontece é um movimento adicional do verbo para o núcleo de foco, para que esse morfema de foco se grude no verbo. Ou seja, nessa língua, diferente da língua anterior, em que o morfema Dori era um morfema livre, nós temos agora um morfema de foco se realizando como um morfema preso, que precisa se apoiar em outro elemento com valor de núcleo para poder se realizar. No caso, ele atrai o movimento desse verbo aí, e isso gera a interpretação de que essa sentença possui um foco, e o foco é não o verbo, mas o elemento que está na posição de especificador em relação a onde esse verbo mais a partícula focal está. Para mais uma língua, nós temos uma língua da família Fongme, que é a língua B, e esse exemplo aí grande que vocês veem na tela significa alguma coisa semelhante a eu te disse que quanto a coffee é o nome próprio, arroz ele devia comprar, ou arroz ele devia comprar. E nessa sentença nós temos a seguinte tradução palavra por palavra. Esse primeiro elemento corresponde a um pronome de primeira pessoa do singular, o segundo ao verbo dizer, o terceiro elemento é uma preposição, o quarto elemento é um pronome de segunda pessoa do singular, o elemento seguinte corresponde a uma conjunção que introduz uma oração subordinada, depois nós temos o nome próprio. Logo após o nome próprio, nós temos uma partícula que funciona como um marcador de tópico. Nós aí traduzimos esse coffee mais o marcador de tópico como alguma coisa equivalente a quanto a coffee, quanto a fulano de tal, algo que não tem exatamente o mesmo funcionamento morfológico, mas que deixa claro que isso aí é o assunto da sentença. Depois nós temos a palavra que corresponde a arroz. Em seguida, nós temos uma partícula que tem o valor de morfema de foco. Depois, um outro pronome, que agora é de terceira pessoa do singular. Depois, um morfema
com um valor gramatical, que não vai nos interessar agora, mas seria alguma coisa talvez ligada a uma ideia de um subjuntivo ou a ideia de modalidade, alguma coisa que eles rotulam como injuntivo. Depois nós temos um elemento que corresponde ao verbo ir e, por último, o verbo comprar. Então, em suma, isso significa algo, como eu disse, que, quanto a coffee, arroz ele devia comprar. E aqui nos chama a atenção que nós temos esse elemento focalizado na sentença subordinada e marcado com um morfema de foco. Nessa língua, então, nós teríamos justamente essa palavra lesse para arroz na posição de especificador do foco e essa partícula o equivalente ao morfema de foco no núcleo dessa categoria. Mas eu queria trazer um outro caso que existe também nessa língua, que é um tipo de sentença em que nós temos um foco proposicional. Ou seja, ao invés do foco ser apenas uma parte da sentença, é a sentença inteira que é marcada como foco. Nessas situações, a partícula de foco aparece ao final de toda a sentença. E esse tipo de sentença seria utilizada em alguma situação em que a sentença inteira é que deve ser interpretada como informação nova diante do fluxo discursivo, e não apenas uma parte dela. Como é que a gente geraria essa sentença? Como é que essa língua geraria essa sentença? Então, como é que esse morfema de foco ficaria nessa posição final? A ideia aqui é que, na verdade, esse morfema de foco continua sendo gerado na posição de núcleo de foco P, assim como em todos os outros casos, como vocês veem na tela. O que vai acontecer, então, é que o restante da sentença é o IP, e esse IP aí nós representaríamos de modo normal, colocando o verbo na posição de núcleo do VP, colocando o complemento, colocando o especificador do VP, movendo esse especificador para a posição de sujeito, movendo o verbo se for necessário, etc. e tal. Aqui, provavelmente, a gente nem precisaria de movimento do verbo, porque parece que nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Mas o ponto aqui, então, é que se agora o IP inteiro é que vai receber a interpretação de elemento focal, nós teríamos algum tipo de movimento desse IP inteiro para a posição de especificador do foco P, para esse elemento ficar sob o efeito da focalização, que é marcado pela partícula UE, a partícula focal. Então, isso aí explicaria essa situação em que uma partícula pode às vezes aparecer depois do primeiro sintagma da sentença, ou pode aparecer ao final de toda a sentença. A ideia é que isso acontece justamente porque é uma diferença entre o movimento de um constituinte menor ou o movimento de toda a sentença para o especificador da categoria da qual esse morfema é núcleo. Bom, eu espero que esses exemplos tenham servido para ilustrar a focalização em outras línguas. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre topicalização. Até a próxima e Deus abençoe vocês.